Boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Hoje voltamos a falar de investimentos. No início do ano é pertinente olhar para os mercados e tentar perspectivar 2018. É importante também que não deixe de fazer as suas perguntas em direto nos comentários deste live. Para responder de forma simples e transparente, contamos com uma cara já nossa conhecida quando se fala de mercados. Ruiolo. Olá, Rui. Boa noite. Boa noite, Elsa. Boa noite também a todos os que nos estão a ver em direto no Facebook esta noite. E nós já abordámos esta temática algumas vezes, mas realmente é sempre bom referir que quando falamos de investimentos não é só para quem quer investir, porque há várias variáveis que impactam na vida de todos nós, não é assim? Sim, é verdade, Elsa. Ou seja, os mercados tendem a refletir aquilo que se passa na vida real. E a vida real, ou na economia real, e isso é o que impacta na vida de todos nós. Um exemplo muito claro. Por exemplo, o crescimento económico. Sempre que assistimos a um forte crescimento económico, aquilo que sucede normalmente é que isso é significado ou significa que as empresas estão em expansão, em crescimento da sua atividade, que estão a empregar mais, que estão também a proporcionar aos seus colaboradores melhores carreiras, bónus mais apetecíveis, portanto, impacta de facto na vida do dia-a-dia das pessoas. Outra variável intimamente relacionada com o crescimento económico é o desemprego. Normalmente acontece quando a economia está anémica ou em recessão, e isso também pode impactar cada um de nós, ou o nosso agregado familiar e, portanto, o nosso dia-a-dia. Depois há outras duas variáveis da economia real que também impactam nos mercados e na vida de cada um de nós. São o caso disso a taxa de inflação. Quando temos taxas de inflação muito elevadas, tradicionalmente, as nossas decisões de consumo são aceleradas, ou seja, quando perspectivamos que o preço de um determinado bem ou serviço seja mais alto, daqui a um ano optamos por comprá-lo já, e ao invés, quando temos taxas de inflação muito baixas ou até deflação, ou seja, diminuição de preços, porventura adiamos a nossa decisão de consumo para um momento mais tardio. E depois, por último, portanto, as taxas de juros, quando temos taxas de juros muito baixas, normalmente o incentivo à poupança é menor e o incentivo ao consumo é maior. Até do lado do crédito, quando as taxas são mais baixas, a tentação de recorrer a um crédito pessoal, a um crédito à habitação é maior, porque as condições são mais favoráveis, e quando as taxas de juros são mais altas, também existe maior restrição do ponto de vista do recurso a crédito. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis que impactam nos mercados e impactam também na vida de cada um de nós, e por isso eu acho que esta conversa ativa dedicada aos mercados não é só para quem investe e para quem acompanha de perto os mercados. Não é mesmo. E para os mercados especificamente, em 2018, o que é que nós podemos perspectivar? Ou tu? Primeiro dizer o que é que não é perspectivar. Portanto, o exercício que vamos fazer aqui nesta conversa ativa não é o de olhar para uma bola de cristal e tentar adivinhar aquilo que vai acontecer em 2018. 2018 é um período muito curto, é apenas um ano, portanto é difícil com exatidão dizer exatamente aquilo que vai acontecer nos mercados, porque existe um conjunto de variáveis que nós não dominamos e de eventos que vão suceder ao longo de 2018 e que forçosamente vão ter impacto nos mercados. Isto dito, aquilo que nós vamos fazer aqui é analisar um conjunto de variáveis que já são conhecidas, um conjunto de dados financeiros que já são conhecidos e que se podem perspectivar, de facto, para 2018 e elaborar alguns cenários que nos parecem plausíveis, não é? Portanto, os mercados, independentemente desta incerteza, os mercados financeiros também não são propriamente totalmente aleatórios ou irracionais, portanto, não se comportam como se fosse um jogo de sorte ou azar, não é? Portanto, aqui os mercados tendem a comportar-se sim de forma racional. O que acontece por vezes é que reagem de forma exagerada, tanto na subida como na descida, em função de alguns eventos. E, portanto, às vezes assistimos de facto a picos de volatilidade e de movimentos bastante rápidos, mas normalmente têm alguma sustentação, não são movimentos totalmente irracionais. Claro. E gostaria que nos falasse um bocadinho, já em outras conversas ativas abordámos um bocadinho este tema, mas acho que é sempre importante que tu expliques um bocadinho o que são os mercados financeiros e como é que eles funcionam. Muito bem. Normalmente nós associamos aos mercados financeiros as ações, são o rosto mais visível dos mercados, não é? Até porque normalmente quando existem fortes quebras nos mercados de ações ou até fortes valorizações, são esses que nós vemos noticiados na imprensa, escrita e audiovisual, mas na realidade o mundo dos investimentos é mais completo do que apenas o mundo das ações, inclui também o mundo das obrigações, que é o mundo da dívida, o mundo do mercado cambial e também o mundo das matérias-primas.
E se olharmos para os mercados de uma forma global, percebemos que o dinheiro tem que estar investido em algum lado. E se é verdade que em determinada altura pode haver uma saída de um determinado tipo de investimento, seja, por exemplo, obrigações europeias, esse dinheiro vai ter que estar forçosamente realocado noutro tipo de investimento, porque o dinheiro não desaparece, tem que estar sempre investido. Portanto, nos mercados, o que eu quero dizer com isto é que haverá sempre boas oportunidades de investimento, porque quando um determinado tipo de investimento está a descer, em princípio será possível encontrar outro que se irá valorizar, porque, como digo, o dinheiro estará permanentemente investido. Isto dito, 2016 já foi assim e 2017 também foram anos onde a globalidade dos ativos financeiros e dos investimentos valorizaram bastante. E como é que se comportaram os mercados em 2017? Bom, primeiro, olhando para os mercados acionistas, se olharmos em moeda local, ou a valorizações em moeda local, tivemos retornos de 2 dígitos, portanto, tudo com valorizações acima dos 10%. Eu destaco, talvez, a performance dos mercados emergentes, com valorizações na ordem dos 30%. Também do mercado norte-americano, que se dizia que no final de 2016 já poderia estar um bocadinho sobrevalorizado, voltou este ano a valorizar 21% em dólares. Se traduzimos isto para euros, depois a performance é muito menor porque houve uma depreciação do dólar ao longo do ano. Se olharmos para o lado da dívida pública das principais geografias, Estados Unidos, Japão, Zona Euro e Reino Unido, tivemos também subidas muito moderadas e ligeiras, mas ainda assim subidas. E quando olhamos para o mundo da dívida empresarial, seja ela de boa qualidade creditícia ou de elevado risco, também percepcionamos que houve valorizações muito adequadas para o tipo de investimento e na ordem dos 5-6% no ano de 2017. Do lado das matérias-primas e dos câmbios, do lado das matérias-primas, destaque para os metais industriais, que valorizaram bastante ao longo de 2017, e do lado cambial, 2 destaques. Por um lado, a depreciação do dólar ao longo do ano face à globalidade das principais moedas, em especial face ao euro, e o euro que se valorizou também bastante face às principais moedas mundiais. Temos aqui uma pergunta que chegou do Nuno Guerra, que diz: olá, boa noite. Qual a percepção que os mercados financeiros têm em relação a esta nova tendência de investir em criptomoedas? Bem, uma ótima pergunta. Tem havido muita procura pelo investimento em criptomoeda por investidores particulares. É verdade, fruto um bocadinho daquilo que tem vida pública, da elevada valorização que moedas como o Bitcoin, como o Ethereum têm tido ao longo do último ano, 2017. É uma forma de investir. O nosso entendimento no Active Bank, inclusivamente nós optamos por não disponibilizar via canais digitais, pelo menos, a possibilidade de negociar instrumentos financeiros que estejam linkados diretamente a criptomoedas, porque entendemos que são, neste momento, investimentos demasiado especulativos. E entendemos também que a globalidade dos investidores particulares provavelmente não tem bem consciência do tipo de investimento que está a fazer, e normalmente a verdade é que quando se fazem investimentos em ativos tão especulativos como a criptomoeda, normalmente o investidor particular acaba por ser prejudicado e por perder dinheiro. Isto dito, eu acho que atualmente os mercados olham para a criptomoeda como um investimento altamente especulativo. E pouco recomendável para investidores particulares e com pouca informação financeira. Obrigada pelo teu esclarecimento. E num cenário central, quais são as perspectivas económicas para 2018? Pois bem, para 2018, e já foi assim em 2017, mas em 2018 ainda de forma mais acentuada, vamos continuar a assistir a um crescimento global muito sustentado, maior do lado dos mercados emergentes, como seria previsível, mas também nas principais economias desenvolvidas, seja na União Europeia ou nos Estados Unidos, com crescimentos acima dos 2%. O crescimento global deverá apontar em 2018 para uma percentagem de 3,4%. Depois, vamos também aqui assistir, em princípio, a políticas orçamentais expansionistas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em princípio, vamos ter cortes, uma reforma fiscal que levará a cortes nos impostos, em particular nos impostos das empresas.
E na União Europeia, ou mais em particular dentro da zona euro, devemos assistir finalmente ao virar da página da austeridade. Aliás, nós em Portugal sabemos bem o que foi a austeridade e sentimos hoje que, de facto, algumas das medidas que foram tomadas durante o período da austeridade já foram revertidas e, portanto, isso é uma tendência global dentro da Europa. Assistimos também à normalização das políticas dos bancos centrais, do ponto de vista daquilo que é a sua política monetária, para fazer face à crise financeira que tivemos em 2008. Durante vários anos tivemos uma política monetária por parte dos bancos centrais muito expansionista. Já começamos a ver aqui alguma normalização, em particular na zona euro. No lado dos Estados Unidos, já a subida da taxa de juros que deve permanecer. Do lado do Banco Central japonês, a política monetária deve permanecer ainda assim bastante acomodatícia. Do lado da inflação, temos uma inflação a nível mundial bastante controlada, dentro da zona euro a subir em linha com aquilo que seria esperado e também nos Estados Unidos também em patamares muito razoáveis, digamos assim. E quais são os principais riscos? Pois bem, Elsa, há sempre riscos associados a cenários incertos e, portanto, eu diria que do lado dos Estados Unidos temos aqui alguma incerteza em relação à implementação da política económica. Eu falava há pouco da reforma fiscal e dos cortes nos impostos que se prevê. Não é certo que essa medida possa ser implementada, ou pelo menos implementada conforme foi proposta. Na Europa ainda temos aqui o tema do Brexit, que tem sido, enfim, tem estado um bocadinho lumbrando, mas o tema não está de todo concluído e em 2018 devemos ter um avançar das negociações e vamos ver se elas são tão pacíficas como foram até agora. Um tema ainda relacionado na Europa com o setor financeiro, em particular com o setor financeiro italiano. E também vamos ter eleições em Itália e é importante perceber o equilíbrio das forças políticas que vamos ter numa geografia tão importante para a zona euro como é a italiana. Do lado da China, também temos aqui um conjunto de riscos. A economia chinesa é gigante, mas começa a demonstrar, do lado da estabilidade financeira, enfim, menor devido ao elevado grau de alavancagem que temos assistido na economia chinesa. Portanto, há muito recurso a endividamento e isso pode constituir, em 2018, uma ameaça. Depois, há sempre temas geopolíticos que podem vir a surgir ao longo de 2018. São desconhecidos à data de hoje, mas que acabam por impactar sempre nos mercados financeiros. Claro. E gostaria que também nos fizesse uma breve análise macro para a zona euro. Muito bem, do lado daquilo que é o crescimento e emprego. A verdade é que nós assistimos na zona euro já a um crescimento económico que é sustentado, liderado pelo consumo e pelas exportações. Prevê-se que isso possa continuar. Continuamos a ter aqui políticas orçamentais que progressivamente vão sendo um bocadinho mais expansionistas, como falava há pouco. Houve o virar da página da austeridade na globalidade dos países da zona euro. Isto dito, também é bom ter em consideração que muitos dos países da zona euro, e em particular Portugal, vivem ainda um cenário de sobreendividamento, em particular do Estado, mas também das famílias. Depois, do lado positivo ainda para a zona euro, eu destacaria o facto do desemprego ter vindo progressivamente a diminuir. Está hoje nos 8,9% dentro da zona euro, o que é um bom dado, tem vindo a diminuir nos últimos anos. E também, portanto, eu falava há pouco do crescimento económico. O crescimento económico em setembro de 2017 era já de 2,5%, o que é um número bem simpático para aquilo que assistimos nos últimos anos. Voltando aqui aos comentários no nosso live, o Hugo Monteiro faz a mesma pergunta que já respondeste: qual é a sua opinião sobre investimento em criptomoedas, nomeadamente bitcoins, entre outras? Sim. E o Vítor Ribeiro pergunta: como é que o mercado financeiro vê a corrida ao investimento imobiliário, fruto do crescimento em Portugal e em particular do mercado do turismo? Sim, bem, o caso português é um caso muito particular. É verdade que o imobiliário tem vindo a valorizar. Se nos centrarmos um bocadinho mais no setor imobiliário português e sobretudo nos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, nós temos assistido a uma subida de preços elevada, fruto também de uma elevada procura por cidadãos estrangeiros que olham para Portugal também cada vez mais como um sítio para residir. Enfim, há aqui alguns incentivos fiscais a que os cidadãos de outros países da zona euro possam vir para Portugal. Portugal é um país extremamente acolhedor
é um país que tem uma boa gastronomia, tem um ótimo clima, portanto é de facto um sítio perfeito para alguém que vive em França, que vive na Suécia, que vive no Reino Unido ou que vive na Holanda, pensar que quando chega à reforma, com o poder de compra que tem lá, transposto para a realidade portuguesa, pode ter aqui de facto uma reforma dourada. Portanto, há aqui um impulso muito forte do imobiliário, em particular, como disse, nas zonas urbanas de Lisboa e Porto, muito fruto dessa procura por cidadãos estrangeiros. Os preços, eu julgo que face à oferta, não estão ainda demasiado inflacionados, ainda há espaço para crescer, porque em princípio essa procura vai aumentar. Estavas a fazer uma análise macro para a zona euro e gostaria que eu continuasse a fazer, mas agora na ótica da política monetária. Muito bem, do lado do Banco Central Europeu, aquilo que nós assistimos, a política monetária tem vindo a tornar-se um bocadinho menos expansionista. Em 2017, o Banco Central Europeu, que até então vinha a comprar ativos financeiros na ordem dos 80 mil milhões de euros por mês, a dada altura fez uma redução parcial para 60 mil milhões de euros e agora, em janeiro de 2018, anunciou que vai reduzir a compra para metade, ou seja, para 30 mil milhões de euros. Portanto, isto significa claramente um abrandamento dos estímulos, digamos assim, que o Banco Central Europeu implementou para combater a recessão económica na Europa. Por outro lado, como é conhecimento público através daquilo que mais nos diz respeito, que é as taxas Euribor, que normalmente são indexados o crédito à habitação e outro tipo de financiamento, que são taxas de juros negativas. O Banco Central Europeu que disse, já anunciou que não tem pressa nenhuma de vir a aumentar as taxas de juros, portanto aquilo que esperamos é que as taxas de juros se mantenham claramente ancoradas ou muito perto do 0%. E nos Estados Unidos, ao contrário da zona euro, ainda que modesta, há uma subida dos valores dos salários? Sim, ela tem sido modesta. É possível que venha a aumentar. E isto porque os Estados Unidos estão atualmente em pleno emprego, ou seja, a taxa de desemprego é apenas de 4%, é designado por desemprego estrutural, portanto, é quase impossível termos uma taxa de desemprego inferior aos 4%. E, efetivamente, se tivermos a implementação da reforma fiscal, se houver uma política orçamental mais expansionista que possa acelerar ainda mais a economia, é previsível que os salários possam crescer a um ritmo mais elevado, consequentemente também aumentar os níveis de consumo por parte dos consumidores norte-americanos e por aí pressionar um bocadinho a subida da taxa de inflação. Em função daquilo que vier a ser um aumento da subida da taxa de inflação, podemos ter aqui um cenário de sobreaquecimento da economia, de aumento da taxa de inflação e uma atuação por parte da Reserva Federal norte-americana, que é o Banco Central dos Estados Unidos, um bocadinho diferente daquilo que seria previsível e que já vamos falar a seguir. Certo. E, portanto, nessa política monetária dos Estados Unidos, as taxas de juros poderão subir? Sim, vamos lá ver. Os Estados Unidos foram o primeiro país a iniciar os estímulos monetários à economia. Em 2014 já tinha iniciado a redução dos estímulos, coisa que na zona euro só aconteceu agora em 2017. E começou já no ciclo de aumento de taxas de juros. Isso aconteceu por 2 vezes em 2017 e prevemos que em 2018 possam acontecer 2 a 3 subidas de taxas de juros na ordem dos 25 pontos de base cada uma. Isto dito, como estava a referir há pouco, se verificar um aumento significativo da taxa de inflação, é natural que o Banco Central norte-americano possa atuar subindo ainda mais as taxas de juros. Temos aqui outra pergunta do Carlos Silva Carvalho, ainda relativamente ao mercado imobiliário e ligando com a política do BCE, relativamente às taxas de juro Euribor, o que podemos esperar? Bom, como estava a dizer há pouco, o Banco Central Europeu aquilo que tem vindo a fazer é reduzir a compra de ativos, mas planeia para já manter as taxas de juros ancoradas nos 0%. Isso deverá favorecer que, pelo menos em 2018, tenhamos taxas Euribor, se não negativas como elas já estão atualmente, muito próximas dos 0%. Portanto, vamos continuar a viver um clima muito favorável de taxas de juros, sobretudo para quem recorre a crédito, e no caso do crédito à habitação, haverá claramente um incentivo a recurso a crédito à habitação e também por aí a sustentação do mercado imobiliário. Sim. Claro. E não podemos falar de mercados sem que eu te pedisse que fizesse esta mesma análise macro que já fizeste para os Estados Unidos e para a zona euro, também para os mercados na China.
Também para a China, claro. É inevitável. A China é uma espécie de porta-aviões que vai a elevada velocidade. É uma economia que está a crescer a um ritmo muito acentuado, já há vários anos. A taxa de crescimento anual tem vindo a reduzir progressivamente. Em 2017, muito próxima ainda dos 7%. E o tema do governo chinês é de tentar fazer com que o abrandamento da economia, o inevitável abrandamento do crescimento económico na China se faça de forma progressiva e lenta, portanto, para que não tenhamos uma quebra abrupta do crescimento económico na China. Para tal, tem jogado com algumas variáveis do lado da política orçamental, da política monetária também, para já tem sido bastante bem sucedido. Eu alertava há pouco do lado dos principais riscos já o elevado grau de alavancagem que encontramos na economia chinesa, e numa economia com a dimensão da economia chinesa isso pode de facto ser problemático. Isto dito, a economia chinesa também tem vindo a transformar-se ao longo dos últimos anos. Deixou de ser uma economia tão virada apenas para a produção industrial e para as exportações, para ter também uma economia interna, uma economia dedicada ao consumo, e onde o setor terciário tem vindo cada vez mais a ganhar peso na economia, e isso parece-me que é um bom sinal para uma maior estabilização do crescimento económico na China. O Carlos Silva Carvalho volta a fazer outra pergunta dado o crescimento da economia, poderemos continuar a acreditar numa continuação no aumento do preço do petróleo e outros bens? Sim, já íamos falar um bocadinho mais à frente disso, mas claramente, enquanto tivermos crescimento económico a nível mundial, há sustentação para o preço do petróleo, para o preço de matérias-primas industriais, porque são elas que alimentam, de facto, a produção de bens, não é? Portanto, logicamente que sim, do lado do preço do petróleo, não só por este fator, mas já vamos falar um bocadinho mais detalhe à frente, há sustentação de preços, sim. O Vítor Ribeiro também faz outra pergunta, agradece a tua resposta, mas já agora também gostaria de saber qual é o que consideras a maior ameaça neste momento, com efeitos catastróficos ou em espiral: criptomoedas, imobiliário ou ameaças políticas? Eu diria que nenhuma das três, na realidade. A criptomoeda não tem são investimentos muito especulativos, como disse há pouco, mas não têm representatividade no mundo dos investimentos. Eu acho que a principal ameaça pode advir de um excesso de valorização dos mercados de dívida e do excesso de endividamento que continuamos a assistir, sobretudo do lado dos países desenvolvidos. De facto, esta política monetária expansionista que nós assistimos nos últimos anos, seja nos Estados Unidos, na zona euro, no Japão, portanto, que significa basicamente que temos taxas de juros muito baixas e fácil acesso a crédito. O que poderá vir a acontecer, e a principal ameaça poderá estar aí, é excesso de endividamento. E o excesso de endividamento, mais tarde ou mais cedo, paga-se, porque poderá não haver capacidade para fazer face às responsabilidades. E nos mercados, às vezes, as coisas acontecem um bocadinho como um baralho de cartas, não é? Quando cai um, depois caem mais 2 ou 3 logo de seguida. De qualquer das formas, o enquadramento para 2018 não indicia de todo que possamos estar na iminência de estar perante esse cenário, mas talvez seja neste momento a maior preocupação, o sobreendividamento. Uhum. E outra pergunta? De empresas, famílias e Estado. De todos, quase. De todos, portanto, para quando a inversão das taxas dos depósitos? Bom, como dizia há pouco, o Banco Central Europeu já prometeu que iria, na zona euro pelo menos, iria manter as taxas de juros muito próximas do zero, não está com pressa de as subir. Portanto, em 2018 eu acho que vamos continuar a assistir a taxas de depósito praticamente zeradas. Portanto, não é aí que os portugueses deverão investir as suas poupanças se as querem ver crescer. O que poderá acontecer? O que é que poderá fazer subir taxas de juros? O que será difícil em 2018? Se de repente começarmos a assistir a um sobreaquecimento da economia europeia, que não se vislumbra para já. O crescimento económico é saudável, mas muito longe ainda de sobreaquecimento. Dados sobre a inflação que possam ser superiores ao esperado e que obriguem o Banco Central Europeu a atuar no sentido de começar a subir taxas para refriar um bocadinho o recurso a crédito e incentivar mais a poupança e menos o consumo. Mas, como digo, não é nada que de facto possamos vislumbrar já para o ano 2018. E para os mercados globais, o que é que podemos esperar?
Muito bem, perspectivas para mercados globais. Eu falava há pouco da dívida pública. A dívida pública deverá manter uma tendência de baixo retorno, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Eu relembro que, por exemplo, a dívida alemã há 10 anos paga pouco mais do que 0% ainda atualmente, portanto. E esse é um cenário que se vai manter enquanto as taxas de juros se mantiverem muito próximas de zero. Do lado dos Estados Unidos o cenário não é muito diferente, embora estejamos num cenário já de subida de taxas de juros, mas a dívida pública norte-americana há 10 anos também não paga, também não paga por aí além. Portanto, e não se vislumbra que ao longo de 2018 possamos assistir neste tipo de investimentos a uma boa valorização, sendo que os retornos que advêm do rendimento natural das obrigações de dívida pública, que são os seus cupons, já são atualmente muito baixos, tanto na zona euro como do outro lado do Atlântico. Depois, quando olhamos para a dívida empresarial, dividida em dois tipos, a dívida empresarial de melhor qualidade creditícia e depois a de mais alto risco. A de melhor qualidade creditícia, ela é mais atrativa porque oferece mais garantias para quem investe nela e está sustentada também naquilo que é o crescimento económico, mas, no entanto, o que nós assistimos atualmente é que os spreads de crédito para este tipo de empresa já está muito espremido, ou seja, também já está a pagar pouco e o potencial de valorização parece-nos que em 2018 será bastante limitado. Depois, quando olhamos para a dívida de mais alto risco, portanto, normalmente de empresas que já estão bastante endividadas, que não oferecem tantas garantias para os seus credores, o que podemos perspectivar para 2018 é que essas empresas vão continuar a poder ter acesso aos mercados de crédito, portanto vão poder continuar a financiar-se e a refinanciar-se a taxas mais baixas do que o faziam anteriormente, permitindo que essas empresas continuem a sua atividade, desenvolvam os seus negócios e possam eventualmente gerar lucros mais altos e conseguir pagar também a sua dívida. Portanto, há aqui alguma perspectiva positiva para as empresas de mais alto risco e cujos cupons que são pagos pelas suas obrigações são também mais altos. Portanto, aqui nós mantemos algum otimismo tanto para a Europa como para a dívida de mais alto risco nos Estados Unidos. E depois, para os mercados acionistas, são quem mais beneficia do crescimento económico global, que nós perspectivamos para 2018, assente também nos resultados das empresas, em particular as empresas europeias, nos mercados emergentes e no Japão. Os resultados das empresas têm sido francamente favoráveis. O que é que nós constatamos, no entanto? O PER, que é um múltiplo que é muito analisado no mercado e que compara o preço da ação com o resultado por ação, este múltiplo, que é um indicador relativo, já começa a estar um pouco alto, está acima da média dos últimos 10 anos, o que poderá indiciar que começa a haver aqui também alguma sobrevalorização dos mercados acionistas, mas isto dito, enquanto houver crescimento económico, há condições também para continuarmos a assistir a valorização nos mercados acionistas. Temos mais uma pergunta no direto, que é do João Graça, que pergunta se há alguma perspectiva em específico para o setor tecnológico. O setor tecnológico, nós continuamos muito positivos para o setor tecnológico também. É dos setores que melhor performance teve em 2018, perspectivamos que que teve melhor performance em 2017, perspectivamos que isso possa continuar a manter-se em 2018. O setor tecnológico tem uma particularidade, portanto, funciona muito com base em perspectivas futuras. São empresas do estilo crescimento, growth. Portanto, são empresas cuja valorização no mercado é muitas vezes antecipada por aquilo que ela pode valer daqui a 5 ou 10 anos. E a verdade é que a evolução do próprio setor tecnológico tem sido tão acelerada ao longo dos últimos anos que as expectativas dos mercados para esse setor é de facto muito elevada e, como tal, continuam a valorizar muito as empresas desse setor e isso deverá permanecer em 2018. Estavas aqui a fazer uma análise dos mercados globais, mas queria que agora também que referisses, como fizemos anteriormente, os principais riscos. Muito bem. O facto de estarmos a assistir a políticas monetárias que progressivamente vão sendo um bocadinho menos favoráveis pode se constituir um risco, em especial se assistirmos a subida de taxas de juros mais acentuadas do lado da Reserva Federal Norte-Americana ou se começarmos a assistir a taxas de inflação mais elevadas dentro da zona euro.
Por outro lado, aquele tema da China que falávamos há pouco, a possibilidade de haver um abrandamento económico na China mais acentuado também constitui um risco, e a instabilidade financeira que o país pode viver fruto da sua elevada alavancagem também pode voltar a ser tema em 2018, já o tinha sido em 2016, depois apaziguado com um conjunto de medidas tomada pelo Governo, pelo Banco Popular da China, no sentido de ter uma política monetária um bocadinho mais restritiva na altura, e acabou por acalmar os mercados. Portanto, o tema da China é algo que pode sempre vir ao de cima em qualquer altura e pode acontecer, de facto, em 2018. E depois, por último, referir que este ciclo económico já vai bastante longo, enfim, como digo, continuamos a ter perspectivas de crescimento económico muito sustentadas para o ano de 2018, mas é verdade que o ciclo económico já começa a ser muito extenso e maior até do que foi o último. E o que é que podemos esperar em 2018 nas restantes classes de ativos, matérias-primas e câmbios? Muito bem, há pouco falar, uma das perguntas estava relacionada com a energia. De facto, é assim, a expansão económica que continuamos a assistir gera naturalmente a procura adicional por matérias-primas. O petróleo é uma das bases, a principal matéria-prima de referência, digamos assim. Portanto, o preço do petróleo está bem sustentado pela procura. A OPEP também já trabalhou no sentido de realizar alguns cortes à produção, portanto, manter a produção controlada para não haver excesso de petróleo no mercado. Portanto, os preços do petróleo estão claramente bem sustentados. E em 2018, se tivéssemos que perspectivar a evolução, seria de manutenção ou de subida, não de regressão do preço do petróleo, e nunca para preços como assistimos no início do ano de 2017, quando o preço do petróleo estava muito deprimido, abaixo dos 30 dólares por barril. Isso não. Também do lado dos metais industriais, uma conjuntura muito favorável, portanto é uma matéria-prima que serve à indústria, portanto havendo crescimento económico também a sua procura deve manter ou até aumentar. Do lado dos metais preciosos, com a perspectiva de subida de taxas de juro, não se perspectivando nenhuma recessão, porque os metais preciosos são muitas vezes um ativo de refúgio, também diria que aqui, se calhar, não tão positivo para os metais preciosos, pelo facto das taxas de juros começarem a subir e pelo facto de não haverem, neste momento, grandes ameaças nos mercados que possam fazer com que os metais preciosos sejam um ativo de refúgio. Embora tenhas feito aqui uma análise macro à zona euro e aos Estados Unidos, temos aqui uma pergunta muito direta do Fernando António, que te pergunta onde é que os portugueses deverão aplicar as suas poupanças em 2018, na zona euro ou nos Estados Unidos? Sim, isso vai cruzar um bocadinho com aquilo que ia falar a seguir. Eu diria que provavelmente mais na zona euro. Nós estamos mais positivos para ações da zona euro e para a dívida de elevado risco da zona euro. E também vou falar sobre isso naquilo que vão ser as notas finais. Os investimentos devem sempre ser ponderados em função daquilo que é o perfil de investidor de cada um, não é? Portanto, quando falamos de ações, é bom ter presente que o investimento em ações não é feito para qualquer pessoa. As ações são um investimento de risco e quem investe tem que estar na predisposição de assumir esse risco, tem que ter um horizonte temporal de investimento também bastante alargado. Portanto, não é líquido que, só por ser uma boa oportunidade de investimento, possa ser um investimento adequado para todas as pessoas. Já que estamos a falar de onde estamos positivos, gostaria que continuasses a falar onde é que estamos realmente positivos. Muito bem, eu gostava ainda só de dar uma nota sobre a performance cambial e aquilo que podemos esperar. Portanto, eu falei no início daquilo que foram os mercados em 2018 e um dos investimentos tinha sido a parte cambial, onde assistimos a uma depreciação do dólar face às principais moedas mundiais. Foi um bocadinho inesperado porque, numa perspectiva de subida de taxas de juros, aquilo que poderíamos antecipar até poderia ser um dólar um bocadinho mais robusto, mas a incerteza em torno da política económica que fazia parte do programa do então eleito no final do ano 2016, Donald Trump enquanto presidente, acabou por penalizar bastante o dólar. O euro, ao contrário, valorizou bastante, muito por força de uma balança comercial positiva, mas também por uma maior coesão em torno da União Europeia. O ano 2017 foi desafiante para a Europa do ponto de vista político. Havia vários movimentos anti-Europa que estavam a ganhar peso e que poderiam ameaçar a União Europeia como um todo. Tivemos eleições presidenciais em França, na Holanda, na Áustria também.
Em Espanha, movimentos também extremistas a ganhar peso, em Itália também. A verdade é que tudo podia correr bem do ponto de vista político na Europa em 2017. Correu e, como tal, esses riscos políticos desapareceram e acho que isso também tornou a moeda do euro mais credível e esteve também na base da sua valorização, que provavelmente se deverá manter em 2018. Agora sim é que podemos então falar um bocadinho em resposta mais direta, análise. portanto, onde é que estamos mais positivos? Em ações da zona euro, entendemos que há aqui boa probabilidade ainda de valorização. Já assistimos a valorização em 2017, mas 2018 a confirmar-se o crescimento dos resultados, o crescimento das empresas, o crescimento económico, há aqui algum potencial de valorização. Pelo que já referi há pouco, a dívida de mais alto risco de empresas, também uma boa oportunidade de investimento, pela facilidade que continuam a ter no acesso aos mercados de crédito e a refinanciar-se cada vez a taxas mais baixas, pode ser um investimento bastante atrativo. No espectro norte-americano, portanto, e respondendo aquele fã que nos colocou a questão há pouco, se mais nos Estados Unidos ou mais na Europa, eu diria de facto mais na Europa, mas nos Estados Unidos a não descurar o investimento em pequenas e médias empresas, acreditando que a reforma fiscal vai avançar e que pode haver uma política económica um bocadinho mais protecionista da economia norte-americana. Isso poderá favorecer de facto o florescer e melhores condições para as pequenas e médias empresas norte-americanas desenvolverem a sua atividade no mercado interno. Depois, lá dos mercados emergentes, seja para ações, seja para dívida denominada em hard currency. Hard currency são as moedas de referência a nível mundial, o dólar, o euro e o iene. Isto é, acreditamos que a dívida destes países denominada nestas moedas fortes podem ainda constituir também uma boa oportunidade de investimento em 2018. E depois, por último, também dar nota de que, em função daquilo que nós não detectamos como oportunidades de investimento, que foram os ativos ou os investimentos de menor risco, a dívida pública e a dívida empresarial de melhor qualidade creditícia, podem encontrar um bom substituto em estratégias de investimento alternativas e que podem potenciar retornos na ordem dos 2, 3, 4%, com uma volatilidade que seja comparável à destes investimentos que eu estava a falar, portanto, a dívida pública e a dívida empresarial de melhor qualidade creditícia. E antes de nos despedirmos, dou-te espaço para as tuas notas finais. Obrigado, Elsa. Em primeiro lugar, dizer que aquilo que fizemos aqui foi perspectivar, identificar um conjunto de oportunidades de investimento, mas é apenas isso. Vamos lá ver se de facto o ano 2018 o confirma. Falei um pouco sobre isso há pouco. Mais importante do que terem atenção a estas oportunidades de investimento que aqui estamos a expor, o importante é que cada investidor faça a sua carteira à medida daquilo que é o seu perfil, aquilo que é a sua capacidade para assumir riscos, aquilo que é o horizonte temporal do seu investimento. Não adianta dizer que pequenas e médias empresas norte-americanas são uma ótima oportunidade de investimento. É bom dizer que é um investimento de elevado risco. Se o investidor não tem perfil para investir aqui, é melhor não o fazer, independentemente de ser uma boa oportunidade de investimento detectada por nós. Depois, em terceiro lugar, relembrar aquela velha máxima, diversificar é muito importante. Não vale a pena centrar os investimentos apenas naquilo que são as oportunidades. Uma carteira de investimento deve ser sempre diversificada e por mais que nós possamos dizer, bom, de facto, nós estamos muito positivos para a dívida pública da zona euro, pelas razões que já falamos. Não quer dizer que ela não possa fazer parte na mesma de uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos deve ser diversificada. Quando muito, o seu peso relativo é que pode ser mais baixo do que aquilo que seria o peso natural na carteira. Apenas isso. Por último, porque ainda estamos em janeiro, desejar a todos aqueles que nos estão a ver um bom ano de 2018. Dizer também que no Ativo Bank podem contar connosco para prestar toda a informação financeira sobre investimentos e sobre os mercados, de forma isenta e a pensar nos melhores interesses dos clientes, como sempre.
Antes de despedir, chegou mais uma pergunta que eu vou ter que colocar, que é do Vítor Ribeiro. Antes de mais, agradeço imenso a todas as pessoas que nos seguem no Facebook, porque estão extremamente ativos neste direto, que é o que nós pretendemos, é ver todas as perguntas respondidas. O Vítor fala de um cartão, que é como o Revolut, que permite, através da app, facilmente trocar de moeda e brincar com o mercado cambial, e outro tipo de apps podem levar a uma nova forma de relação entre investidores e o mercado. Sim, eu diria, para investir no mercado cambial, provavelmente o Revolut não é a melhor opção. Permite, de facto, brincar com moedas, porque podemos ter o nosso dinheiro aplicado em diferentes moedas e, como tal, estar sujeito às valorizações entre uma e outra, mas existem no mercado instrumentos financeiros que são mais adequados para investir em moedas, seja através de ETFs, Exchange Traded Funds, que replicam a performance de moedas, ou através de CFDs, Contracts for Difference, que são provavelmente o instrumento financeiro mais adequado para ter exposição direta ao mercado cambial. É evidente que o pode fazer através do Revolut, mas eu acho que há no mercado instrumentos financeiros mais adequados para o fazer. Agora sim, Rui, muito obrigada e o resto uma boa noite. Até à próxima. Chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Banco e saiba quando será o próximo programa e qual o tema escolhido. Contamos consigo sempre desse lado.